Um bom dia para vocês, tá? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast Micronatural. Esse é o nosso quarto episódio. Sejam bem-vindos. Nessas lives eu costumo trazer para vocês sempre ideias, treinamentos, dicas. A gente aproveita bastante para poder tirar dúvidas, para vocês perguntarem também. Eu sou Darlan Fernandes, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente vai falar especificamente sobre sobrancelhas masculinas, sobre como nós devemos proceder para ter sempre um resultado natural e um resultado satisfatório, como que nós podemos atender, receber os nossos clientes para sempre poder fazer com que eles retornem, fazer com que eles recomendem, com que eles indiquem o nosso trabalho, tá? Ainda é um grande tabu essas questões de sobrancelhas masculinas e a gente vai lidar com isso aqui hoje. Eu fiz uma separação de material muito bacana, hoje a gente vai mais conversar. Depois eu vou mostrar aqui no quadro para vocês alguns pontos específicos, mas hoje nós vamos falar sobre muita coisa legal de sobrancelha masculina, tá bom? E quem tá aí, bom dia Carol, bom dia Maria Moreira, bom dia Lala, bom dia Gláucia, bom dia Dani, bom dia mais, que entrou aí agora. Como eu falei, eu não sei se eu vou deixar esse episódio disponível, porque eu vou falar muita coisa interessante aqui, muita coisa que muitas pessoas não falam, e depois dessa parte aqui mais teórica eu vou mostrar para vocês aqui sobre design, sobre marcação livre, lápis e paquímetro, sobre cauda, excesso de limpeza, sobre os fios rebeldes, sobre mesclar fios finos e fios longos. Hoje vai ser bem legal e assim, só que para a gente aproveitar o tempo, a gente vai direto ao que interessa. Então, hoje nós vamos aprender como atender corretamente, né, os clientes homens que chegam até os nossos espaços, nosso estúdio, e como nós podemos fazer com que eles retornem, né, para um atendimento satisfatório, um atendimento onde eles irão recomendar os nossos serviços, eles irão voltar, né, eles irão trazer outras pessoas. Como eu já falei, ainda é um tabu. E para começar essa live, para começar sobre essas questões de sobrancelhas masculinas, nós precisamos entender que é preciso respeitar totalmente a estrutura do cliente. Por mais que eu fale isso, né, por mais que eu costume falar sempre isso nas minhas lives, nos conteúdos que eu publico, respeitar a estrutura do cliente, que tem da sobrancelha masculina do cliente, é você ter um upgrade aí dos seus atendimentos, porque geralmente as pessoas elas não respeitam isso, tá? E especialmente em sobrancelhas masculinas, isso a gente precisa levar muito a sério. Se às vezes em sobrancelha feminina, se ela tem um formato diferenciado, a gente costuma às vezes eu vou respeitar esse formato, mas a gente ainda acaba fazendo aquele desenho mais comum. Sobrancelhas masculinas nós devemos verdadeiramente respeitar e valorizar, saber valorizar aquela sobrancelha, aquele design natural, tá bom? E as pessoas às vezes confundem isso. E para bater o martelo, gente, assim, eu acredito que eu posso falar isso com vocês com muita tranquilidade, porque como vocês que estão aqui me acompanham sabem, mais da metade, muito mais, quase 80% ou talvez até mais, quase 80% dos meus atendimentos são de sobrancelhas masculinas. Então eu falo com propriedade, porque eu recebo os clientes me mandam mensagens constantemente, a galera quer vir ser atendida por mim, porque eu entendi essa questão de respeitar essa naturalidade, respeitar o que eles trazem, fazer aquilo que eles esperam, na verdade, né? A gente tem que entender isso para que a gente então possa abrir aí as nossas portas dos estúdios para que eles possam vir. E se você quer também, né, ampliar aí o seu hall de atendimentos, é importante que vocês entendam sobre isso também. E eu acredito que pode ser uma excelente opção para todos os micropigmentadores. Eu tenho amigas micropigmentadoras que não tem coragem ainda de atender. A gente tem que começar a ir quebrando, a gente tem que começar a ir buscando. As pessoas geralmente vendem sobrancelhas femininas, não é? Sobre a questão de você vender um serviço, tá, Carol, isso aqui vale para você. Geralmente quando a gente publica, se eu publico ali no meu feed do Instagram, só design, e lindos designs, nada contra, mas se eu publico mais design, e publico uma micro sobrancelha, automaticamente as pessoas vão te procurar para quê? Para design, né? Isso é meio óbvio, elas vão entrar lá. Então assim, se as pessoas elas não te procuram para poder fazer certo serviço, é porque elas não estão vendo ali, você não está demonstrando que aquele serviço ele tem disponível ali naquela hora. Então, para quem está começando com sobrancelhas masculinas, fica a dica. Da mesma forma que nós começamos, né, chamando nossos modelos para poder fazer os primeiros trabalhos de micropigmentação, vocês podem também, quem deseja aí começar a treinar também, fazer um trabalho em sobrancelhas masculinas, comece a atender também, chame
seus parentes aí, irmão, pai, tio, namorado, e faça esses atendimentos, tá? Comecem a ter portfólio de sobrancelhas masculinas também, porque quando vocês começam a divulgar, agora tem um detalhe, vocês têm que fazer um trabalho no modelo que eu vou falar, que eu vou demonstrar para vocês aqui, tá? Então fiquem aí até o final. Quando vocês fazem um trabalho voltados para essa questão de respeitar a naturalidade, que entenderam o que o cliente busca, de você pegar aquela sobrancelha e mostrar para aquela sobrancelha no cliente, ele vê de longe a diferença entre uma sobrancelha masculina e uma sobrancelha feminina mais desenhada, mais definida, ele vê aquela sobrancelha masculina mais robusta, você pode ter certeza que vocês começarão a ter procura, tá? Foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com todo mundo, na verdade. Agora, se você publica só, não sei se vocês perceberam, eu também faço microlabial, mas já tem um bom tempo que eu não tô postando trabalhos de microlabial. Porque eu não estou disposto a vender microlabial agora, já tem alguns meses que eu estou focado no curso que eu vou, né, inclusive, lançar dia 3 de fevereiro, agora, semana que vem. Então eu quero atrair a galera que faz sobrancelha. Eu quero a galera, se eu começo a falar de lábios lá, daqui a pouco eu disperso um pouco, eu vou ter atenção para outras coisas, mas o meu foco agora é sobrancelhas. Logo depois a gente vai voltar com as postagens, vocês vão ver, aí vai vir de novo os atendimentos, virão de novo as procuras. Isso é natural e é assim que acontece. Então se você quer vender um serviço, você precisa mostrar o serviço. E, como eu falei, precisa mostrar esse serviço bem feito, bem executado, tá bom? E sobrancelhas masculinas, gente, elas compõem uma estrutura. Eu preciso que vocês entendam agora, e assim, eu não quero parecer. Como é que eu posso dizer? Eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer aqui agora. Homem e mulher, tá? Existe uma estrutura masculina, existe uma estrutura feminina. Geralmente, tá bom? A estrutura feminina ela é mais delicada. Eu falo aqui em questões de estética mesmo, tá? Uma questão mais delicada, uma questão mais, sabe? E aqui, enquanto o homem, por si, numa questão estética, tem aquela questão de ser mais robusto, mais, sabe, mais... Vocês entenderam? Eu acho que que com a forma de expressão, acho que eu consigo entender, né? Lembrem aí agora do pai de vocês, quem é casado, lembre do marido de vocês. Se talvez você encontrasse aí, e não estou criticando, eu estou dizendo agora para a questão da visualização, tá? Do público masculino, que é um público que nós queremos alcançar. Lembrem aí agora, se vocês tivessem conhecido quem é casado, os namorados de vocês antigamente, fosse aquele namorado que deixa a sobrancelha sempre fininha, que tivesse, sei lá, não fosse aquela coisa masculina, aquela coisa que, sabe, aquele porte masculino, a postura, a voz, aquele jeito e tudo mais, talvez se você não tivesse se encantado, talvez você não tivesse se casado, tá bom? E mais uma vez, eu estou dizendo agora uma questão mais de estética, a estética masculina e a estética feminina, tá bom? Então aqui eu estou falando de clientes que buscam por essas, que querem acrescentar, né, que querem valorizar essa estética masculina, como eu particularmente. Eu gosto muito dessa questão da estética masculina, eu gosto muito desse visual de mim, sabe? Eu quero parecer masculino. Eu que trabalho com sobrancelhas, eu vejo aí diversos colegas que trabalham com sobrancelhas, diversos colegas micropigmentadores ou designers que trabalham com sobrancelha, que tá a sobrancelha extremamente desenhada, como, sabe? Pintada mesmo, e definida, igual seus clientes. Eu não tenho eu não gosto muito disso, tá? Eu não faço isso em mim. E é por isso que a primeira visão que eu quero que vocês peguem isso. A gente tem que fazer no cliente aquilo que ele quer. E não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente entende, tá? Geralmente, as micropigmentadoras costumam fazer em seus clientes, quando os poucos homens que recebem, elas costumam fazer neles traços femininos, porque é o que elas fazem diariamente. Então é preciso que vocês entendam dessa mudança, é preciso mudar, é diferente, tá? A pegada para a sobrancelha masculina é diferente, a pegada quando você for fazer um design masculino é diferente, você tem que aprender a respeitar essa robustez, aprender a respeitar essa forma mais... A palavra que me vem é essa, mas eu acredito que tem outras formas, sabe? Eu não quero dizer grosseiro, eu não quero dizer, sabe? Mas geralmente o masculino, ele tem essa imponência quando chega. E a mulher é essa questão mais delicada, mais suave, sabe? Por mais que o poder que as sobrancelhas empoderem a mulher, eu quero dizer da questão estética, uma sobrancelha bem definida, uma sobrancelha bem desenhada, uma sobrancelha bem feita, toda removida no excesso. Enquanto as sobrancelhas masculinas, os homens por si, em sua natureza, é assim que eles gostam de se ver, tá bom? Então é um tabu que eu já comecei a quebrar e eu quero que vocês também façam isso. Vocês entenderam, gente? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Dessa diferença, e é preciso entender e respeitar essa diferença. Muitas pessoas podem imaginar aí, vocês que estão aqui, quem vai me ouvir depois pode imaginar que o público que eu atendo de homens é o público GLS,
E não é, tá? Eu acredito que mescla muito, eu acho que talvez eu acredito que 60% do meu público masculino seja um público hétero, tá? Geralmente são os maridos das esposas ou conhecidos, e o público de LS ele não é tão grande assim como as pessoas imaginam. Por quê? Porque o trabalho que eu vendo, o trabalho que eu trago, o trabalho que eu faço é de respeitar essas características próprias dele. Quando o cliente ele chega lá, ele quer ser respeitado, ele quer apenas valorizar aquilo que ele traz. Tá bom? E só para a gente continuar, e assim, é preciso entender que existem diversos tipos, diversas formas de sobrancelhas. Não tem como, né? Pensem comigo, se eu divulgo um trabalho masculino lá, quem vê, quem quer que seja, quem começa a ver que é trabalho e vê assim, porra, tipo assim, não tá nada feminino, vão buscar, eles vão procurar, tá bom? E digo mais, só para poder fazer um adendo, quando eu falei de público hétero, público GLS, público LGBT, né? O público LGBT também são homens também, que também gostam dessas características masculinas. Eu falei isso acho que na demonstração que eu fiz, eu falei, deu até um comentário lá, que tem clientes que querem, que gostam, tem clientes que gostam da sobrancelha definida, desenhada, com a pontinha, aquela coisa e tudo mais. Tá tudo certo, gente. Só que essa não é regra, essa é a exceção, tá? E essa precisa ser a exceção. Por que eu falo precisa ser? Porque nós que estamos aqui, estamos aprendendo a falar de naturalidade, estamos aprendendo a falar de valorizar aquilo que o cliente traz. Então eu vou dizer, precisa ser a exceção quando o cliente chega procurando a sobrancelha bem desenhadinha. Vocês entenderam? Eu quero que isso fique claro que não é uma imposição. Estou dizendo baseado no nosso trabalho de busca pela naturalidade. Quando nós falamos em naturalidade, nós falamos em respeitar as características do cliente. E geralmente as características dos nossos clientes masculinos, os homens, são a característica de ser mais grosseira, mais robusta, fios mais bagunçados, como eu falei, fios de todos os tipos. E vamos lá, por que é importante então nós entendermos sobre essas questões de respeitar o design masculino? Tem várias questões, tá? Geralmente as sobrancelhas masculinas, elas costumam ser um pouco mais retas. Para trazer essa característica masculina, elas costumam ser um pouco mais retas. Geralmente para sobrancelhas masculinas, quando a gente faz dessa diferenciação, é preciso entender sobre a sua estrutura. E geralmente também, como eu falei, é uma estrutura um pouco mais reta, com a cauda um pouco mais curta, tá bom? E quando eu falo mais reta, ela é menos arqueada. Hoje em dia tem pessoas que fazem procedimentos estéticos que estão arqueando a sobrancelha, fazem, mas como eu falei, essa não é a regra. E se eles chegarem até você, eu recebo muitos clientes que fazem essa aplicação de Botox para levantar o olhar também. Geralmente quem faz para levantar, coloca num ponto aqui que geralmente é quem tem a sobrancelha realmente muito caída. A maioria das pessoas elas não fazem esse arqueamento, tá? Não é essa levantada demais. Tem quem faça, mas não é. Como eu falei, né, gente? Da mesma forma que tem clientes que pedem as sobrancelhas bem desenhadinhas, vai ter clientes também que vocês vão receber a hora em quando, que vai ter essas diferenças também. Mas a maioria dos clientes tem essa estrutura mais robusta, mais reta, tá? Então eu já tive clientes, por exemplo, para você ter ideia, que me procuraram para poder tirar o arqueado da sobrancelha. As sobrancelhas eram arqueadas e aquilo incomodava, aquilo dava para ele a sensação de estar feminina. E eu deixei essa sobrancelha um pouco mais reta, né? Eu fiz uma construção de design para poder deixar essa sobrancelha um pouco mais retinha, tirando o arqueado, até tive que tirar um pouquinho de fios da ponta aqui, para poder deixar ela mais reta e deixar essa sobrancelha mais masculina. A maioria dos clientes também, a maioria dos homens quando vem também, eles costumam ter uma sobrancelha um pouco triangular, né? Tem muitas mulheres que têm também, mas muitos homens também têm. E às vezes até sem formato, mais retinha. A gente então tem a capacidade com o nosso trabalho, com a leveza do nosso trabalho, de definir aquele design. Tá? A gente pode fazer sim uma estrutura de design que valorize aquele olhar. Desculpa. E como eu falei, não é padrão. Não é padrão. É respeitar o que o cliente traz, ter essa visão do que é uma sobrancelha masculina. Uma sobrancelha um pouco mais reta, com a cauda um pouco mais curta. E se um cliente chega até mim sem desenho, com a sobrancelha toda despojada, toda reta, eu vou melhorar aquele design com essa estrutura, tá bom? Então grave isso que é interessante. Uma estrutura um pouco mais reta, não tão... Quando eu falo mais reta, gente, eu quero dizer isso aqui, ó. Em vez de ser assim, mais curvada como a gente faz as femininas, ela costuma ser um pouco mais reta. Ela é mais reta e a cauda costuma ser um pouco mais curta. Ela é reta e a cauda costuma ser um pouco mais curta, tá bom? E o ponto, quando eu falo mais curta a cauda, é que o ponto alto ele fica mais próximo da cauda. E isso é muito comum para sobrancelhas masculinas também. E como eu falei, fazer isso, você entender sobre essa estrutura de design, você tem a ideia de uma sobrancelha mais máscula, né? Valoriza os traços masculinos, valoriza os traços dos homens. E gente, os homens quando nos procuram, eles querem deitar na nossa maca, eles querem se sentir homens.
Às vezes o tabu tem que ser quebrado exatamente por conta disso, né? Porque a gente recebe muitas mulheres, a maioria das micropigmentadoras recebe mulheres diariamente, e os homens quando entram, eles querem ser tratados como homens. E às vezes a gente esquece um pouco disso, talvez seja por isso que seja fácil para mim, né? Mas se eu consigo atender o público feminino muito, vocês também conseguem atender o público masculino. Vocês concordam comigo? Eles vêm até mim por conta do trabalho que eu vendo. Se eu vendesse, acabei de falar sobre isso, né? Se eu vendesse só sobrancelhas femininas lá, se eu vendesse somente sobrancelhas femininas, vocês acham que eu iria receber cliente masculino, cliente homem? Pela lógica? Então eles não vêm pelo fato de eu ser homem, eles vêm pelo fato de eu vender um trabalho diferenciado, o fato de eu vender um trabalho natural, um fato que valorize as sobrancelhas masculinas, tá bom? E eu queria que vocês entendessem sobre isso também. Então é muito interessante, é muito massa quando a gente entende sobre isso, quando a gente trata os homens como eles querem ser tratados, e a gente vence esse tabu para que eles então comecem a frequentar os nossos espaços, para que eles recomendem os nossos serviços, tá? Isso é importante, a gente investir tempo em entender sobre essa estrutura de sobrancelha masculina, porque como eu falei, você vai abrir um leque de possibilidades. Vocês vão começar, se hoje a gente atende muitas mulheres, talvez você ache que tem pouco cliente, imagine você, pensem comigo aí, saia aí uma hora na rua e comece a reparar sobrancelhas masculinas. Comece a reparar. Gente, é um público completamente descoberto, é um público completamente novo, e são pessoas que ainda não sabem que o poder das sobrancelhas podem mudar a expressão total delas, podem dar essa força, podem até fazer aquilo que eles não esperam, né? O tabu é o quê? O tabu da maioria dos clientes masculinos é o quê? Ah, vai ficar feminino, vai ficar delicado e tudo mais, enquanto na verdade, quando a gente faz esse trabalho direito, a gente, pelo contrário, a gente reafirma, a gente reforça essas características masculinas que eles têm. Tá bom? Isso é muito interessante, é muito importante vender isso. Eu reforço a característica masculina que ele tem. Aquele olhar, ele fica muito mais masculino. Ele não vê aquela sobrancelha desenhada. E esse diferencial é que vai trazer mais clientes para vocês. E esse diferencial é que vai fazer com que a busca seja maior. Vai fazer com que ele volte toda semana ou 2 semanas para poder fazer esse design. Que esse design, como eu já falei, tem que ser um design estratégico. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ou que eles recomendem também outras pessoas. E quando a gente começa a divulgar, a gente começa a vender mais e atrair mais clientes. Vocês entenderam a questão de pegar essa visão? E muitas vezes, gente, essa de pegar a visão mesmo, sabe? Às vezes faltam palavras, mas vocês têm que entender o seguinte, é você ver aquela... Pense que fosse aquele homem, tipo assim, velho, aquele homem, ele é um homem que... Ele tem que valorizar essa característica, saca? Ele tem que ter demonstrar esse poder, essa masculinidade no olhar. Imagina esse homem lá, aquele homem todo fortão, todo... Imagina, eu vou fazer um estereótipo aqui agora. Todo bombado, todo fortão, aquela coisa toda. Aí chega na sobrancelha lá, aquela sobrancelha bem... Vocês entenderam que não casa? E é isso, esse é o diferencial do meu trabalho, do meu atendimento. E eu queria muito que vocês entendessem sobre isso, porque eu tenho certeza absoluta, plena e convicta, que vocês também podem e devem atender essa galera, porque tem muito homem com a sobrancelha necessitando de um atendimento. Um amigo meu falou para mim que viu uma colega dele e lembrou de mim na hora, porque ela estava praticamente sem sobrancelha. Eu falei, amigo, que massa, que bom. Geralmente eu, quando eu saio na rua, quando eu vejo homens, né, eu já fiz isso já, tá? Por isso que eu ando com o meu cartão na carteira, meu cartãozinho. E eu falo assim, tudo bem, gente, às vezes a maioria dos homens que vocês veem, geralmente às vezes não tem, é bem ralinha ou não tem nada. Eu fico assim, gente, se aquela pessoa soubesse o tanto que valoriza o olhar, o tanto que rejuvenesce, o tanto que deixa mais masculina ainda, se ela soubesse disso, caramba, velho, aí fica assim, velho, eu tenho um longo trabalho pela frente, eu tenho um grande trabalho pela frente. E quem está aqui também vai entrar nessa, porque, gente, pensem comigo, mais clientes é mais público, vocês vão ganhar mais, vocês vão atender mais. Então, assim, investe, vale a pena investir no público masculino, eles estão buscando mais, tá? Os homens estão se cuidando mais, é um tempo que a gente está vivendo agora, onde eles estão buscando mais procedimentos estéticos, então vale muito a pena sim, tá bom? As sobrancelhas a gente costuma ver por aí muito sofrida, e geralmente as sobrancelhas são feias mesmo, a palavra é essa. É uma questão de cultura, a gente costuma até não levar muito em consideração. Traz uma questão de saúde também, no caso mesmo. Ficou muito mais saudável depois que fez. Uma questão de saúde, exatamente. O Dani está falando aqui do esposo dela, da questão de saúde, é como eu te falei, a questão de autoestima, sabe? Vale a pena.
E a gente olha para a maioria dos clientes homens aí, as sobrancelhas elas são, gente, a palavra é essa, a maioria, olha para você ver, a maioria elas são feias, cara. As sobrancelhas são feias, velho. Eu falei assim, gente, às vezes, olha, complementando a história que eu ia dizer, às vezes elas são tão feias, tão assim, que eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fico assim pensando assim, eu vou falar com essa pessoa, eu vou falar com essa pessoa. E sinceramente eu falo, tudo bem, eu peço licença, tudo bem, deixa eu só... É porque assim, eu olhei pra você, às vezes, gente, às vezes parece estranho, tá? Essa abordagem é estranha às vezes, mas assim, às vezes me incomoda tanto, tipo assim, eu queria tanto poder fazer alguma coisa que eu abordo, já abordei já 2 pessoas para poder falar isso já. E abordei, expliquei do trabalho, falei da questão da naturalidade e deu certo, tá? Deixei meu cartão, eu falei, olha, você pode não entender nada, mas depois acessa lá o meu Instagram, veja lá o serviço que eu estou dizendo, que é um serviço diferenciado, é uma questão de... Eu tenho experiência em sobrancelhas masculinas, eu tenho expertise nisso, eu estou falando com propriedade sobre isso, então fica tranquilo. E eu vou dizer que até durante o atendimento eles ainda vão morrendo de medo, tá? Só que quando eu atendo muita segurança, hoje eu não tenho mais essa questão. Eu atendo qualquer público masculino é muito tranquilo de atender. Quem quer que chegue até mim, independente da idade, eu já tenho essa tranquilidade. Então, assim, eles ainda têm muito medo, a gente precisa trabalhar isso neles, sabe? Dessa questão dessa naturalidade de sobrancelha, de reforçar o masculino nas sobrancelhas. Sobrancelhas femininas têm o seu papel, sobrancelhas masculinas precisam ser respeitadas e, assim... E a gente tem esse poder, a gente só precisa entender isso e diferenciar. É diferente esse atendimento sobre sobrancelhas masculinas e femininas. E entender sobre isso é você trazer mais benefícios para essas pessoas, da mesma forma como nós amamos os sorrisos das nossas clientes, a gente ama as transformações das nossas clientes. Aí você imagine agora quanto mais a gente também poder trazer essa galera nova, esses homens, né, que querem fazer esse procedimento, a gente vê também sorrisos, a gente vê também benefícios como autoestima elevada, esse homem se sentir mais feliz, mais importante, sabe? Se sentir até mais querido por sua esposa, por onde ele estiver. Isso faz acontecer, gente. Isso aumenta até a autoconfiança daqueles homens também. Por isso é importante sim a gente trabalhar, a gente buscar trazer esses clientes, esse público masculino, para que a gente possa fazer também esses atendimentos da forma devida. É preciso entender sobre isso também, tá bom? Eu acabei falando exatamente isso. Da mesma forma como as mulheres se sentem mais empoderadas com a sobrancelha definida, a sobrancelha bonita, bem feita, os homens eles se sentem mais confiantes também fazendo isso, tá? E outra, por que eu falo para vocês que é importante ainda, por que é importante fazer isso, tá? Se vocês não fizerem, se vocês não atenderem, se vocês não entenderem da necessidade, porque deixa eu te falar, essa revolução em sobrancelhas masculinas, ela está acontecendo. Eu não tenho falta de procura por procedimento masculino, tá? Não tenho, sempre tem procura. Sempre tem. Ah, e detalhe, digo mais, não sei se tem gente que me acompanha aqui de fora de Brasília, tem muita gente vindo de fora para eu atender aqui, tá? Muita gente vindo de fora. Eu já atendi gente de incontáveis estados, de Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Goiânia vem direto. Da onde? Ceará. Do Ceará. Tem muita gente, muita procura e sempre tem. E o que eu ia dizer é o seguinte, se você não fizer, alguém aí do estúdio do seu lado vai fazer. Tá? E vai fazer. E vai fazer. E aí sim, a questão é que ela pode não fazer tão bem quanto você que está aqui me ouvindo agora, ouvindo tudo isso, poderia fazer. Então, perca esse medo. Comece a entender, busque entender, né? Busque se aperfeiçoar sobre essa questão de sobrancelhas masculinas e venda esse serviço. Parece maluco, mas entender as sobrancelhas masculinas nos ajuda a melhorar os resultados das femininas totalmente lá. Se foi num ponto massa, se foi num ponto massa agora. Por que a gente entende, aprende a olhar? A gente aprende exatamente a ver essa diferenciação e até na forma de desenvolver essas sobrancelhas femininas, as diversas sobrancelhas as diversas masculinas que a gente recebe, a gente começa a ver padrões e a identificar exatamente esses pontos de sobrancelhas femininas, até realçar ainda mais a sobrancelha feminina, como ela deve ser feminina. Quem costuma ler as minhas mensagens fala, né? Sobrancelhas femininas, ou eu costumo postar assim, sobrancelhas masculinas como tem que ser, discretas e naturais, imperceptíveis. Da mesma forma que as mulheres gostam de uma sobrancelha feminina desenhada,
definida, bonita, natural também, os homens também eles gostam dessa questão, dessa descrição e de ter uma sobrancelha incrivelmente linda, maravilhosa, porém imperceptível, zero traço de procedimento. Zero traço de procedimento. Isso é importante de deixar claro também, tá bom? E é exatamente por isso que a gente tem que fazer essa diferença, porque vocês que atendem mais mulheres têm que entender que é diferente atender mulheres de homens, tá bom? E, gente, o melhor momento para a gente poder fazer isso é agora, tá? O melhor momento para a gente poder fazer esse atendimento é agora. Esse momento onde os homens eles estão se cuidando mais, eles estão procurando mais procedimentos estéticos, eles estão procurando se valorizar mais dentro da naturalidade. Tá certo que existe um exagero aí das pessoas fazerem coisas além do que deveria, essa questão de harmonização, tá todo mundo parecido, etc. Como eu falei, quem chegar até você, faça o seu trabalho, faça aquilo que você ama fazer, que é vender naturalidade. Eu sei que quem me acompanha aqui, as pessoas que vêm, que estão ouvindo, que estão acompanhando o meu conteúdo aqui no YouTube, as pessoas que estão vendo as lives que eu fiz, gente, as lives que eu faço aqui agora, elas estão sendo vistas, as que eu fiz há um mês atrás estão sendo vistas hoje. Tá? Se você está acompanhando aqui é porque você também é um amante da naturalidade, é porque você gosta de serviços naturais, é porque você gosta de vender naturalidade, seus clientes também amam naturalidade, tá bom? E, como eu já falei lá no início, só para poder fechar, a maioria desses homens ainda não sabem como é importante, não sabem como que nós temos o poder de valorizar o seu olhar, o poder de aumentar o seu poder, o poder de aumentar a sua masculinidade com o trabalho que nós fazemos. Tá? Com esse trabalho que a gente faz. Então, se especialize nisso, né? Eu estou aqui à disposição, inclusive. E é importante também o nosso trabalho reafirma ainda essa masculinidade, que muitas vezes ele tá ali, você reforça ainda. Você empodera as sobrancelhas masculinas, deixa as mulheres mais poderosas, mais autoconfiantes. Os homens também se sentem mais autoconfiantes, mais confiantes de si mesmos, tá bom? E vale muito a pena entender sobre essa naturalidade para que possa executar bem as sobrancelhas, tanto femininas quanto as masculinas. Tá? Eu vou mostrar aqui no quadro agora, eu vou virar um pouquinho aqui para vocês, que eu separei algumas coisas aqui, alguns pontos, para a gente levar em consideração quando a gente vai fazer um trabalho de sobrancelha masculina, tá bom? Gente, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre design, tá? O design. Geralmente para sobrancelhas masculinas a gente costuma fazer uma marcação livre, mas não que significa que você não pode fazer uma marcação também com linha ou com paquímetro. Geralmente eu gosto de utilizar o lápis e o paquímetro para poder fazer essa marcação. Sempre fazer essas sobrancelhas, harmonizar essas sobrancelhas, você pegar do nosso ponto inicial aqui das sobrancelhas até o final da sua cauda, você vai medir com o paquímetro, poder pegar aqui do ponto até aqui também e chegar nessa marcação certa, tá? Os design de respeitar a estrutura do cliente e buscar fazer aquele... Hoje eu não vou desenhar no quadro, eu queria... Minha mão está pedindo para desenhar. Mas de fazer aquela estrutura mais reta e o ponto alto mais próximo da cauda, tá? Diferente da sobrancelha, vou fazer rapidinho aqui. Ó, uma sobrancelha mais comum seria assim. Bom, aqui tá bem levantadinha. Aqui meu ponto alto tá, na viradinha tá aqui, tá? Sobrancelhas masculinas, eu vou fazer ela mais retinha. Eu vou fazer ela mais reta, tá? E a cauda mais curta, ó. Só para ter uma ideia aqui, tá, gente? Só para ter uma ideia, ela vai ser mais retinha e mais curta. O alto vai estar mais próximo da cauda, tá bom? É preciso entender isso. O que vocês podem fazer também, como que eu posso aumentar, como que vocês podem começar a conquistar clientes e ganhar a confiança deles também. Gente, faz uma coisa que eu faço hoje e que eu vendo muito, chama-se simulação, tá? Isso aqui é um plus que vocês podem oferecer nos serviços aí. A galera que for fazer o design no procedimento de vocês, fala assim, eu posso fazer, você já viu meu trabalho de micro? Oferece para eles a simulação da micro, tá? E como assim, Darlan? Pega o seu lápis dermatográfico e aponta durante esse procedimento. Quando eu faço a simulação dos meus clientes, eu costumo apontar ele várias vezes. Então assim, entenda que o segredo da simulação, isso vale para sobrancelhas femininas também, tá? Mas eu tô falando de sobrancelha masculina porque é quem mais tem medo. Vocês podem mostrar para ele como pode ficar esse procedimento antes de fazer a micro. E dá para ter uma base, uma ideia real de como vai ficar. Com um lápis extremamente fino, você vai fazer a marcação do design dentro daquilo que eu te falei, mais retinha, cauda mais curta, mais aberta. Vocês vão fazer essa marcação do design com lápis dermatográfico. Essa parte pega. Com lápis dermatográfico e depois vocês vão simular. Vocês vão pegar o lápis e vão fazer a simulação de fios, seguindo o direcionamento,
Se essa sobrancelha, quem estava na live de quinta-feira à tarde, fios mais leves, tá? Quem tem poucos fios, geralmente vocês vão encontrar homens com sobrancelhas muito ralas. Vocês vão fazer fios mais espaçados. Para quem tem sobrancelha bem ralinha, gente, leva isso em consideração. Isso é muito importante, tá? Isso vale para todo o público, masculino e feminino. Quem tem sobrancelha bem ralinha, você precisa fazer no seu primeiro atendimento menos fios. Vocês precisam entender sobre isso. A pessoa que ela viveu aí, geralmente quem tem uma sobrancelha mais rala é uma pessoa mais idoso, mais maduro, desculpa, não é mais idoso. A partir dos seus 40, dos seus 50 anos. Eu me expressei errado. Então, ela tem sobrancelha mais rala. Você imagina, a pessoa que tem 45 anos com a sobrancelha rala, vai no seu estúdio, sai de lá com a sobrancelha totalmente preenchida. Ela vai se estranhar imediatamente, ela não vai se conhecer. E ela vai achar aquele estranho e naquele instante ela pode até causar um choque. Ela pode até causar um choque, assim, e o procedimento, mais que possa ficar bonito, ela pode não gostar naquela hora por conta dessa estranheza imediata. Então, vocês precisam entender, sobrancelhas ralas, poucos fios, como eu falei na live de quinta-feira. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes eu já publiquei fotos lá, e eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga Kelly, ela sempre fala assim, Dalan, será que você não poderia fazer mais fios ali? Gente, eu poderia, mas eu não deveria, eu não devo fazer isso. Olha lá ela falando aí, eu fiz uma cliente antes de ontem com simulação. Eu nem esperava que ela fosse fazer porque já tinha me avisado que não faria no dia. Mas na hora que viu o resultado da simulação, não resistiu, tá vendo? Aí vocês imaginem também você fazer isso primeiro, vocês podem fazer isso para geral. E gente, isso vende muito, tá? Eu vendo não sei se vocês vendem design, eu vendo pouco design, por isso que eu publico pouco design. Mas eu também faço design de sobrancelha. Eu gosto de vender o design com simulação. Tá? O meu valor de design com simulação é diferente porque a pessoa ela vai ter uma ideia de como aquela micro vai ficar. Depois ela vai amar e ela vai, como a Lala falou, às vezes imediatamente ele já quer fazer a micro já, tá? E é isso que acontece mesmo, é isso que acontece. E façam isso com sobrancelhas masculinas também. Mas vamos dar sequência aqui. Ó, isso daqui é importante. Geralmente, cauda das sobrancelhas masculinas, elas são mais abertas, tá? Cauda fina, gente, cauda de ponta. Por favor, sobrancelhas masculinas, não. Tá, Dalan, existem exceções. Olhem para mim aqui de longe. De longe vocês têm a sensação de que talvez ela venha e afine. Mas quando vocês verem bem de pertinho, vocês vão ver que ela é mais abertinha, tá? Que ela tem mais fios, bem mais abertinha. Então, não é ponta. Você vai fazer um trabalho de naturalidade para poder valorizar essa finalização com uma sobrancelha mais aberta. Por mais que de longe dê a sensação de estar com uma pontinha mais de perto, tá? Quem tem que amar esse serviço não é quem tá olhando de fora não, de longe não. É o cliente que vai se olhar no espelho ali e vai ver aquilo ali estranho. É valorizar o que ele tem. Tá bom? Então, cauda fina jamais. Lápis e paquímetro. Gente, depois acho que eu poderia fazer uma aula depois de design, né? Mostrando como é que utiliza o paquímetro, né? Dando essa ideia também. A gente pode fazer isso depois. Sobre marcação livre, como é que a gente vai fazer essa marcação livre, gente? Quando a gente fala de marcação livre, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Eu já vi pessoas por aí falando sobre marcação livre e nada contra, só que assim, às vezes a pessoa ela vende uma autoconfiança grande e tem clientes que têm sobrancelhas diferentes umas das outras, é comum, isso é mais comum, isso é mais 99%, isso é mais comum. Às vezes tem cliente com sobrancelha mais curta do que a outra. Então, quando você tem que tomar cuidado com a marcação livre, porque geralmente a marcação livre você só vai pegar as delimitações dos fios dos clientes ali, só a delimitação onde ele já tem de pelo já, e dar uma valorizada ali. Não é difícil não. Mas o que eu recomendo para vocês quando forem fazer essa marcação livre? Faça uma marcação livre, mas com a presença do paquímetro. Tenha um paquímetro para poder medir. Faz um lado livre, faz o desenho. Eu só faço assim, tá? Eu faço o desenho aqui da primeira sobrancelha, faço primeiro, eu vou com o paquímetro, a Lala aprendeu assim comigo também, né, lá? Vou com o paquímetro, meço todos os pontos desse lado e jogo os pontos para lá. Só jogo os pontos, tá? Daqui até aqui eu coloco um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Depois eu venho também com a mão livrezinha e vou fazendo o desenho também, só que dentro dos pontos certos, tá? É assim que a gente faz essa marcação. Inícios, não sei se está pegando aí também. Essa parte de início, gente, para a sobrancelha masculina, de novo, é importante. Vocês não têm ideia do quão importante a gente falar, eu não falei de cauda aqui não, do início e da cauda. Se já é importante para todas as sobrancelhas, como vocês viram eu falar esses dias aqui, na outra live, quanto mais para sobrancelhas masculinas. Por quê?
Sobrancelhas masculinas, para reafirmar, tá? Precisam ser, como a frase que eu uso nas minhas postagens, sobrancelhas masculinas como tem que ser, discretas e naturais, imperceptíveis. Então, o início da sua sobrancelha, se o seu cliente tem o início deitado, você não pode fazer os seus fios daquele jeito. Você não pode fazer isso. Se o seu cliente tem sobrancelhas deitadas no início, você vai ter que respeitar isso, ó. Você vai ter que fazer uma transição também, já que a transição já começa no início. Então isso aqui, cara, tem gente que não entende isso aqui. Só por curiosidade, ontem chegou um patrocinado no meu Instagram de uma convenção de micropigmentação, tá? Só assim, só para vocês entenderem. Eu sei que tem muita gente, como ela falou, né? A gente gosta de aprender coisas novas e tudo mais, de você estar sempre se aperfeiçoando. Eu super acho incrível também, eu também busco. Eu busco me espelhar, eu busco as coisas que são, sabe, as que mais me chamam a atenção, as mais diferentes, são as que mais me chamam a atenção. Eu vi esse patrocínio de convenção, vi lá uma lista de uns 10 ou 12 micropigmentadores, e eu fiz questão de entrar no perfil de cada um deles, tá? Para poder fazer assim, ver assim, o que que eles vão ensinar, o que que eles vão falar, o que que eles vão mostrar. Aí eu quis ver a técnica, a gente quer ver isso, a gente quer ver a técnica. Eu entrei na técnica de cada um deles e vi os trabalhos de cada um deles. E assim, é complicado, tá? É meio complicado. O que que eu vi na maioria deles? Eu vi o padrão. Gente, 100% dos atendimentos, 100% das sobrancelhas que estavam lá, eu tirei até print para te mostrar depois, porque a gente acha que às vezes não tem, eu falo isso. Ainda hoje tem, é comum. 100% tinha o Instagram ali com as 3, 6, 9, todas as fotos ali, com sobrancelhas, todas de clientes diferentes e todas com as sobrancelhas iguais. Todas. Tinha sobrancelhas lá que, isso aqui que eu falei do início, não estava levando em consideração nada disso que eu falei. E tava lá, técnica natural. Ai, velho, eu falo assim, ai meu Deus. Então, assim, vocês que estão aqui agora, por favor, tá? Vocês que me acompanham há mais tempo, quem está aqui consumindo esse conteúdo, que já consome outro conteúdo mais antigo que eu venho publicando, de treino, de técnicas, de falar, gente, eu peço para vocês, não sejam essas pessoas, não sejam como essas pessoas. Se vocês estão aqui ouvindo sobre essa questão de naturalidade, acreditem em mim, façam um teste aí, pega o seu trabalho, a partir de hoje, você for atender alguém hoje, faz esse trabalho de respeitar a estrutura do seu cliente para você ver se você não vai ter essa diferenciação no seu serviço. Vale a pena, vale a pena. E para voltar aqui, tanto no início, né, que talvez seja importantíssimo a questão do início, você respeitar, porque a sobrancelha masculina ela tem que ficar invisível, ela tem que ficar imperceptível, tá? Quanto a cauda também. A cauda nós já falamos, a gente fez uma live só sobre cauda também, né? E... esse aqui é um ponto muito importante, excesso e limpeza. A gente não retira o excesso da sobrancelha masculina da forma como a gente retira o excesso da sobrancelha feminina, tá? Não sei se vocês já ouviram isso, acho que eu já subi vídeos falando sobre isso. É diferente. As mulheres gostam de uma questão estrutural, uma questão de estética, da estética feminina. Elas gostam de um rosto sem pelo, sem busto, sem pelos no rosto e tudo mais. Então o excesso incomoda as mulheres. Gente, homem é cabeludo. A maioria. Só para vocês entenderem, tá? Esse excesso daqui de baixo, essa que as mulheres chamam, as micropigmentadoras, as designers chamam das suas clientes femininas a sujeira que tem embaixo, que tira com cera e tudo mais. Essa estrutura dessa sujeirinha aqui nas sobrancelhas masculinas faz parte da estrutura masculina do homem, então respeitem isso. Tá lá, então eu não vou tirar. Eu tenho um cliente que ele tem pouquíssimos fios, eu já fiz a micro nele, com poucos para poder só valorizar, e ele vai, para poder tirar esse excesso, eventualmente é o roll. Ele tem poucos fios, e assim, e quando ele fala assim, vamos tirar de fazer, eu só quero fazer o design, eu penso comigo assim, gente, não tem quase nada para fazer. Mas como eu falei, para quem tem poucos fios, um fio além da conta incomoda, tá? Então quando você for fazer o design, quando você for tirar o excesso, você vai sempre tirar o mínimo, tá? Você vai tirar estrategicamente esses fios ali, um pouquinho da base, para poder somente, se for o caso, levantar um pouco o olhar desse cliente, tá bom? Então vocês precisam entender, a parte superior vocês estão liberados para tirar, mas não passar tesoura, tá? Geralmente a gente costuma tirar sim a parte superior, eu tiro com a pinça,
E aquilo que eu vou repetir de novo também, você vai pentear, né? Tem gente que penteia a sobrancelha para poder tirar aqueles fios maiores assim, tem gente que passa a tesoura. Quem ainda não ouviu falar isso, estou falando de novo pela milionésima vez ou mais. Jamais façam isso. Nem nas suas clientes mulheres. Jamais. Jamais penteiem tudo para cima e passe a tesoura. Se vocês quiserem, se os fios estiverem muito grandes ali, vocês vão, ao invés de você passar reto, vocês vão picotar por cima, porque vai dar sempre aquele efeito de estar mais espichadinho, mais natural. É isso que a gente quer. Se você passar a tesoura ali, parece que tá na cara de que aquela pessoa passou a tesoura ali e aquilo gente, aquilo é tão feio. Vocês não acham isso feio, não? Às vezes eu fico olhando assim para o pessoal que faz isso e falo assim, não é possível, né? E outra coisa também, vocês viram aí, saiu notícia do Big Brother, uma menina que tirou lá a base, a sobrancelha da outra lá, disse que afinou demais, tá? Imagine você fazer isso com sobrancelha masculina. Imagine um homem sentar na sua maca e você sem saber, sem ouvir essa live que eu tô falando aqui hoje, você tirar aquele excesso, aquela base. Imagina você fazer isso? Imagina um homem chegar lá, sabe? Uma pessoa chegar lá naquele estúdio lá, e ele sai com a sobrancelha com a ponta fina, cara. Pelo amor de Deus, aquilo ali para... Pensem comigo, gente. Olha só, a gente tem que entender sobre o cliente, tá? Aquilo ali para micropigmentadora, para design, nossa, que lindo, que não sei o quê. Pô, você acabou com a sobrancelha do cara, você tirou a masculinidade da sobrancelha do homem. Não pode ser assim. Vocês estão me entendendo? Isso... Vocês têm que entender isso. Não façam isso, por favor, pelo amor de Deus. Quem me ouve aqui, quem me entende aqui, não sejam essas pessoas. Não façam mais isso, por favor. Tá? Isso é importante demais, gente. Pelo amor de Deus. Não façam isso. É sério, é porque assim... Meu Deus, é misericórdia. Tá bom. A parte superior, como eu falei, vocês podem tirar, tá bom? E... Olha aqui, para finalizar, sobre aqui, fios rebeldes, né? Sobrancelhas masculinas, quando vocês começarem a fazer um trabalho de micropigmentação e até mesmo de simulação, vocês vão perceber que elas são... Que os fios, em muitas das vezes, eles têm direcionamentos bem diferenciados. Tá? Vão ter fios diferenciados. No meio da sobrancelha você vai ter fio, gente. Você vai ter umas 4 direções diferentes. Você vai ter para cima, você vai ter para baixo, você vai ter curvado. Gente, eu já peguei sobrancelha masculina que na sobrancelha naquele formato ali, ele tinha fio assim para lá. Aqui pertinho ele já tinha um fio para cá. Ele tinha um fio assim. E juro, não é brincadeira. Ele tinha fio assim, ó, com essa curvatura louca aqui. Ele tinha fio para cima assim. Tem de tudo, e tudo às vezes numa sobrancelha só. Acontece, tá? E o que você tem que fazer? Você vai aprender a mesclar, né? Por isso que é importante vocês aprenderem também a fazer fios curtos. Eu estava observando uma coisa para finalizar agora, tá, gente? Eu estava observando uma coisa muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas me questionando sobre a questão de fios curtos, tá? Aí eu fui entender o porquê. Eu fui pesquisar, eu fui ver, né? Igual eu falei, nessas pessoas, esse micropigmentador, gente com página de mais de 100 mil seguidores. Gente com página de mais de 80 mil seguidores, 30 mil seguidores. E quando eu fui observar lá, eles ensinam uma coisa muito interessante. Todos eles, tá? É por isso que eu entendi que o tamanho do questionamento de quem me fala de fios curtos, não. Todos eles fazem isso aqui, ó. Todos, tá? Eles falam, e achou o máximo, e tá tudo certo, como eu falei. Tá tudo certo mesmo, né? Tá bom. Mas todos fazem isso aqui, ó. Ó, todos fazem isso aqui, ó. Todos. Aí vem aqui, aí tem aquele ali, né? Aquele pontinho. Todos. Aí depois você vem aqui. Cara, aí eu entendi por que a galera sempre fala de fios longos e tudo mais e tal. Gente, se eu quero naturalidade no procedimento e eu tenho um fio rebelde aqui, tá? Virado pra cá, não tem como eu fazer um fio longo se eu quero ter um resultado natural, tá? Entendam. Aqui, quem me acompanha, quem me ouve, eu tô falando de naturalidade. Eu tô falando de a gente ter sobrancelhas com procedimento imperceptível, invisível. Não tem como. Isso aqui não, gente, ó. Não faz isso aqui mais, não. Fala assim, eu já ouvi o Darlan falar, eu não faço mais isso. E eu não tô pedindo só para você falar que eu falei. Experimentem. Vai por mim, experimentem. Façam isso aqui, ó. Fios curtos, você mesclar entre fios curtos, tá? Ó, fio curto, fio médio, fio longo. Aqui eu vou jogar um fio curto aqui em cima. Fio curto, fio mais longo. Ó, você poder fazer isso daqui, ó, um fio longão. Aí eu venho aqui, jogo um pequenininho aqui assim, ó. E venho aqui e faço um complemento. Ó, um mais curtinho. Você saber, ó, mais curtinho lá no final. Você entender sobre isso aqui e saber mesclar. Você aumenta a sua possibilidade de atendimento de forma
inexplicável. E você vai fazer aquilo que a gente acabou de falar, naturalidade, e deixar o seu procedimento imperceptível. Principalmente, para finalizar, principalmente em sobrancelhas masculinas. Estão entendidos? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, se você quer ter um resultado satisfatório nos seus atendimentos de sobrancelha masculina, se você quer ter um resultado mais natural, se você quer receber os seus clientes, se você quer ganhar mais dinheiro, tá? Eu estou falando aqui indiretamente, eu não faço um trabalho, pô, faça com tranquilidade, faça para poder... porque você ama fazer o que você faz, então assim, aumente, e agora eu quero falar sobre a questão de dinheiro, por isso que eu toquei nesse assunto. Ganhe mais dinheiro, aumentando a sua possibilidade, tá, de atendimento. Se você começa a atender o público masculino, você vai aumentar a sua cartela de atendimento, você vai aumentar suas possibilidades. E como começar, Darlan? Primeiro, vocês acompanham o que eu posto aqui. Se vocês querem aprender a fazer alguma coisa, vocês têm que ir em quem entende, né? Eu vejo muita pessoa falando aí sobre a sobrancelha masculina e tudo mais. E quando eu for lá entrar, e gente, eu falo isso porque assim, como eu ensino, eu estou buscando sempre me aperfeiçoar, tá? Eu vou entrar para poder ver o que aquela pessoa está ensinando. Eu falo assim, cara, vamos lá ver se é massa. Se for, vamos ver. Eu quero pegar um pouco daquilo ali também. Aí quando eu chego lá, meu Deus, por favor. Aí eu tenho vontade de falar bem assim, amigo. E assim, gente, eu falo isso não é com toda a humildade. A minha vontade é falar assim, olha isso aqui, olha essa ideia aqui. A gente pode trocar uma ideia para poder colaborar. Mas eu sei que muitas pessoas vão entender isso errado, né? Vão entender talvez como soberba ou como eu quero. E não é. A minha intenção, na verdade, é fazer com que esses profissionais eles façam um trabalho melhor, mais adequado, tá bom? Enfim, e assim, se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar mais dinheiro também. Vocês vão aumentar um público, vão conhecer um público. Comece aí, traga os seus irmãos, seus tios, seus pais, seus namorados, seus maridos, seus amigos, tá? Do mesmo jeito que vocês conseguiram modelos lá no início para quem é micropigmentação, lá do início do curso de vocês, traga também esses rapazes aí, comecem a fazer também. Tá? Para você ter ideia, a minha primeira sobrancelha no dia do curso, como a modelo foi dada pelo curso, eu fiz uma sobrancelha feminina. O meu primeiro atendimento, tá? Para você ver como eu já fui ousado, meu primeiro atendimento, o primeiro, que foi no dia seguinte do curso, que eu já consegui foi uma sobrancelha masculina. Tá? Se eu não me engano, o segundo também. Então, se eu já comecei a atender sobrancelha masculina, já tem muito tempo já, né? E estamos aí até hoje, graças a Deus, com uma procura muito, muito alta, tá? Graças a Deus, por conta dessa naturalidade, dessa procura, eu tenho a possibilidade de cobrar um valor maior também. Isso me deixa mais tranquilo para poder deixar minha agenda mais tranquila também. E basicamente é isso. Eu espero que vocês eu espero ter agregado um pouquinho. Oi, Débora, obrigado. Eu espero ter agregado um pouquinho para vocês sobre essas questões de atendimento, tá? Ainda é um tabu. E, gente, vocês que estão aqui, que estão me ouvindo, vocês que estão aqui agora, pensem comigo. Vai acontecer. Tá? As pessoas vão procurar mais. Então, assim, sejam vocês a começarem junto comigo, porque eu já comecei a fazer esse trabalho. Hoje eu falo com tranquilidade e, de novo, não pensem como eu estou sendo soberbo. Não é. Não tem no Brasil hoje alguém que faz o trabalho os trabalhos masculinos com essa naturalidade, dessa questão de respeitar essa naturalidade, com essa questão de você deixar um procedimento imperceptível. E eu falo isso porque eu estou em busca, eu procuro em trabalhos de profissionais do Brasil, profissionais fora do Brasil, eu procuro constantemente, eu procuro acompanhar e não tem. Então sejam essas pessoas a fazerem isso dessa forma, da forma certa, porque vai bombar, vai acontecer, tá? E naturalidade jamais vai sair de moda. E se naturalidade jamais vai sair de moda para sobrancelhas mais comuns, que são as femininas, quanto mais as masculinas que o quê? Que os homens vão começar a procurar. Então, se vocês começam também a ser referências aí em sobrancelhas masculinas, imagine então o potencial, né, que vocês têm aí, que a gente tem aí de dominar esse mercado. E deixa eu te falar, gente, se você começa hoje, você já está a um passo à frente de quem vai começar amanhã, tá? Então, fica a dica. Dia 3 de fevereiro, eu tenho um convite para fazer para vocês, tá? Dia 3 de fevereiro, às 8 da noite, eu vou fazer um aulão Natural Brows. Se você ainda não se inscreveu, porque vai ser um aulão exclusivo, não vai estar disponível, não vai ser uma live aberta, tá? Se você ainda não se inscreveu, você clica aí no link da minha bio, tem lá a parte de inscrição lá, se inscreve, porque vai ser incrível e eu vou te ensinar para quem está começando, como ingressar nessa questão como ingressar na área da micropigmentação de sobrancelhas com resultados naturais no seu primeiro atendimento, tá? É isso que eu ensino, você fazer um trabalho natural no seu primeiro atendimento. E se você também, vai lá, se você já é micropigmentador e quer melhorar seus resultados, sobrancelha masculina, eu não posso falar ainda as coisas que vão acontecer,
Faz sua inscrição e eu te espero no dia 3. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Obrigado a todo mundo que entrou aí comigo sobre as cenas masculinas, que é um universo poderosíssimo, gigante e pouco explorado, tá bom? E vai conseguir conquistar quem entender essas características, tudo que eu falei aqui para vocês no início dessa live. Então, quem estava aí desde o início viu coisas aí que não se fala por aí, porque é preciso entender sobre isso para poder fazer bem o resultado sobre a. Porque não adianta nada, só para finalizar, não adianta nada você fazer um trabalho sobre a sobrancelha masculina, eu vou fazer a tenda sobrancelha masculina, e fazer de forma errada, e fazer igual feminina. Aí aquele cliente chega ali, senta ali, você acha que fez o máximo, e vai e posta aquele trabalho lá no seu Instagram. Como eu falei, você com a sua visão, a visão das micropigmentadoras, acha que arrasou com aquilo ali, e posta aquilo ali. Gente, os homens vão fugir disso. Vocês precisam saber vender o serviço para a sobrancelha masculina. Vocês precisam saber fazer o serviço para a sobrancelha masculina de forma adequada. Tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe. Muitíssimo obrigado.